Vamos entrar na palavra de hoje? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versículo de número 39. Marcos capítulo 4, versículo 39. É aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para essa semana, hoje, quinta e domingo de manhã e à noite. Olha o que diz: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Domingo de manhã, o pastor Ailton mandou um hino. Ele falou: pastor, escuta esse hino que é muito lindo. Eu aprendo que as coisas, quando chegam na nossa mão, que vem da parte de Deus, se a gente parar e dar uma atenção, tem coisa boa para a gente ler. Sabia disso? Você sabe que tem gente que vai desprezar uma mensagem simples de Deus, e essa mensagem podia ser uma direção para a pessoa, para ela ter uma bênção futura. Só que ela não tem tempo. Ela está muito corrida. Então ela não dá importância para as coisas de Deus. Porque ela tem muitas coisas importantes ou mais importantes no conceito dela para fazer. Quando as coisas de Deus chegam para nós, não chega por acaso. Tem algum recado de Deus ali para a gente. Deus é intencional em tudo que Ele faz. E a letra da música trazia esse texto sobre essa grande bonança. E Deus vem no seu espírito e testifica. Porque, irmãos, a gente tem que ser sensível ao Espírito Santo para entender o que Ele está falando conosco, para a gente poder, através daquele recado, fazer uso do poder da palavra e profetizar. A Bíblia fala que nós devemos buscar os melhores dons, mas principalmente o de profetizar. Porque a profecia traz edificação, traz consolação. A profecia, ela também é apta para exortação. Quando eu vi que a profecia, ela vem para edificação, eu lembrei de Neemias. Ele era um copeiro. E esse Neemias, ele ficou sabendo que Jerusalém estava destruída. Os inimigos estavam deitando e rolando em Jerusalém. Os ladrões estavam ali saqueando Jerusalém. Estavam matando. E prenderam alguns irmãos, de Neemias. E aí o Neemias, quando ele ficou sabendo disso, ele foi até o rei e pediu para o rei que ele queria ir restaurar Jerusalém. Quando nós falamos de Jerusalém, a Bíblia fala que nós somos a Jerusalém de Deus. E quando nós chegamos diante do Senhor, nós chegamos da seguinte forma: com os muros quebrados, com as portas queimadas a fogo. Porque na verdade, irmão, Jesus chega na nossa vida depois que o ladrão veio. Ele fala isso em João 10:10. O ladrão vem, senão a roubar, matar e destruir. Mas ele fala antes, ele fala assim, aquele que vem antes de mim é ladrão e salteador. Ele vem senão a roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida. Então ele veio para uma restauração. Aleluia. Ele veio para fazer uma restauração. Então quando eu chego diante de Jesus, minha vida está assim, muro quebrado.
Agora, muro quebrado não facilita a entrada do ladrão? Porta queimada a fogo não facilita a porta para o ladrão entrar? Não facilita a entrada do ladrão? Tudo quebrado e o inimigo prendendo ainda. Só que Jesus veio para as nossas vidas. E quando ele veio para trazer a bonança. A vida que ele traz, que ele fala que traz, é uma vida abundante. E a bonança que ele está falando aqui, que ele traz para nós, é uma bonança grande. Porque Deus não tem nada pequeno para a gente. E a gente tem que alinhar nossa mente com o pensamento de Deus. Provérbios diz assim, que conforme você imaginar na sua alma, assim é. Por vários anos eu dizia, assim será. Mas não é assim que diz. Diz, assim é. Você já traz para o seu presente a bênção que vai se consolidar no tempo de Deus. Assim é. E eu fiquei observando aquele hino. E eu falei assim, já sei, Deus. Eu vou profetizar sobre a igreja a grande bonança sobre eles. Amém, Jesus? Quem despertou para fazer isso? Foi Jesus que despertou. Ele despertou para realizar essa obra, irmãos. E quem despertou Jesus? Foram os discípulos, que estavam agindo sobre a palavra dele. Quem colocou esse barco naquele lago, naquele rio, naquele mar, foi Jesus. Os discípulos não foram porque queriam. Eles foram porque Jesus mandou. Eles estavam debaixo da autoridade da palavra de Deus. Mas quando a tempestade veio, eles começaram a tentar resolver da forma deles. Eles começaram a tentar resolver da maneira deles. E eles já tinham feito de tudo. Até que eles entenderam que eles tinham que recorrer àquele que era maior no barco. Ele tinha que recorrer àquele que mandou que eles entrassem naquele barco. Você sabia que Deus, ele libera uma palavra para nós em relação a algo na nossa vida, seja ministerial, ou seja na nossa vida profissional, na nossa família, e nem sempre as coisas vão ser logo de pronto o mar de rosas. Mas aí a gente tem que ter consciência de uma coisa: quem mandou? Quem falou? Eu estou agindo sobre a palavra de quem? Então ele é responsável sobre a palavra dele. Ele fala assim: eu não sou homem para que minta, e nem sou filho de homem para que eu venha me arrepender. Porventura eu falaria e não faria, anunciaria e eu não cumpriria? Ele é o grande Deus, irmãos. Ele é o grande Deus. Na verdade não era nem tempo para navegar. Porque no versículo 35, olha o que diz o 35. Olha só. Versículo 35. 35 versículo. Isso. E naquele dia, sendo o quê? Já tarde. Vamos ler de novo? Vamos ler todo mundo junto? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Irmãos, aqui eu entendo uma coisa: ao tempo dos homens e ao tempo de Deus. Ao tempo dos homens e ao tempo de Deus. Eu estava conversando com uma moça hoje, falei assim: você nunca pensou em restaurar seu casamento? Pastor, já pensei, mas na altura do campeonato, na forma que se encontra, eu acho que não tem mais jeito. Eu falei: Jesus disse que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverás.
falei, aquele que crê em Deus, ainda que esteja morto, viverá. Eu já vi caso pior do que o seu e Deus restaurou. Deus fez maravilhas. Quem tem que perder não é você e nem ele. Quem tem que perder é o inimigo. Quebra o seu orgulho, ele quebra o orgulho dele. Se perdoem, conversem, veja onde vocês erraram, reconheçam, afastam-se de amizades. Irmão, homem casado, mulher casada, que fica com amizade com mulher solteira ou homem solteiro, não vai dar bom isso. A cabeça de um homem solteiro é completamente diferente da cabeça de um homem casado. Não vai dar bom. Mulher casada com amiguinha, vou sair com as minhas amigas. Isso não rola, irmão. Não dá certo esse negócio. Casa cheia, os amigos solteiros, aquela casa, aquela bagunça, toda vez, não vai dar certo. É outra vida, gente. Tem que se posicionar. Então larga isso para lá. Larga essas coisas e vai viver a vida com o seu marido, com a sua esposa. Porque Deus ainda, Ele diz na palavra dele, que as coisas impossíveis aos homens é possível para Deus. Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus de restituição. Deus é um Deus de recomeço. Será que vai ser fácil? Não. Tem muitas feridas ainda abertas. Muitas coisas ainda vão sarar no meio do caminho. Um coloca remédio na ferida do outro. Um vai cuidando do outro. Evita fazer o que fazia, que machucava. Faça o contrário. Coloca o bálsamo. Coloca o remédio. Surpreenda ele com o seu amor. Surpreenda ela com o seu amor. Diga amém, Jesus. E aí você vai ver que aquelas feridas, elas vão cicatrizar. Elas não vão sumir. Elas estarão ali. Quem tem cicatriz no corpo aí? Você tem cicatriz no corpo? Né? Quando aconteceu a coisa, como é que foi? Doía. Você punha remédio. Era uma guerra. Era ou não era? Agora a cicatriz está aí. Você liga para ela? Hã? Você nem lembra dela, irmão. Às vezes você olha para a cicatriz, você lembra até do fato, mas aquilo não mexe mais com você. Não mexe mais com você. A vida marca a gente bastante. Quem fala que passa pela vida e não é marcado por nada, acho que é um anjo essa pessoa, não é gente não. Porque a vida marca a gente. O que a gente não pode, irmão, é ficar abrindo a ferida. A gente tem que pôr remédio nela. A gente não pode ficar cutucando a ferida, tem que pôr remédio nela. E se nós somos os causadores das feridas, nós podemos mudar a nossa atitude. Nós podemos mudar completamente a nossa atitude. E aí aquilo que era perdido para os homens, para Jesus não vai ser perdido. Porque Ele entra e opera. Então esse momento aqui já começa falando sobre o tempo dos homens e o tempo de Deus. Se dependesse dos homens, já é tarde. Mas Jesus disse: é muito importante, em qualquer situação da sua vida, você buscar a Deus para ver o que Ele diz sobre aquilo. O que Ele diz sobre aquilo? O que Ele tem para falar sobre aquela situação? A minha nora, esses dias, esse mês atrás, perdeu o avô e a mãe-avó. Há 6 meses ou 1 ano atrás, Deus mostrou para ela
a mão dos dois. E um anjo virou ampulheta. Ampulheta, para quem não sabe, é aquele negócio que marca tempo. Antigamente, virava assim, aquela areinha que vai descendo, marcando o tempo. E mostrou algumas outras coisas. E a gente não quer acreditar. A gente ora, repreende, né, Norinha? Você orou, você repreendeu, né? Você mandou o mal sair, você expulsou. Você disse está amarrado. Foi ou não foi? Foi. Mas Deus já tinha falado. Quantas pessoas não foram curadas por Deus, não foram livradas por Deus do mesmo problema que eles estavam enfrentando? Irmãos, nós precisamos buscar a Deus, andar com Deus e entender da parte de Deus o que Deus tem para cada área da nossa vida. Digam graças a Deus. Porque se Ele vê uma situação, e se Ele fala naquela situação, se Ele dá a palavra para ela, vinda do alto mesmo, não uma palavra que ela se apoia, mas uma palavra vinda do alto, do espírito dela, você pode ter certeza, e não mostra ampulheta, não mostra nada, você pode ter certeza de uma coisa: Deus tinha feito reverter aquilo ali. Deus tinha revertido aquilo ali. Muitas pessoas andam frustrados com Deus por falta de comunhão. Porque quando a gente anda com Jesus, irmãos, Ele não deixa os seus servos confundidos. Aleluia. Ele não deixa você confundido. Ele não deixa você confundido. Uma certa feita, uma senhora chegou para mim e falou: pastor, eu me vi me matando, tal. Eu falei: não, você não vai. Não, mas foi muito forte. Eu falei: você não vai. Isso aí é o diabo que quer fazer isso com você. Não, você não vai. Não tem como ser você isso. Mas por que não tem? Vamos sentar aqui, vamos recapitular tudo que Deus falou com você. Vamos recapitular? Vamos. Então, Deus falou isso, não falou? Falou. Deus não falou isso, não falou? Falou. Isso aqui Deus não falou? Falou. Isso Deus não falou? Falou. Então isso aqui não pode proceder de Deus. Uma que não é nem de Deus isso. Nós temos que ficar com aquilo que Deus fala, irmãos. Existe uma construção do Espírito Santo na vida de cada um de nós de uma forma particular. Existe uma construção. Nós somos uma carta de Cristo. Somos a carta de quem? Você faz a mesma carta para todo mundo? Vixe, agora, hein? Pegou agora, né? Você faz a mesma carta para todo mundo? Hã? Ah, você faz, Israel? Você manda a carta para o seu pai, escrito pai direcionado para sua mãe? Você não faz uma carta para todo mundo. Você não faz. Se a sua carta de Cristo, lida por todos os homens, algumas coisas da Bíblia Sagrada vão estar em mim, vão dirigir a minha vida, e as pessoas vão ver. A minha vida vai ser diferente da sua, a sua vai ser diferente da minha. Todavia, irmãos, todos nós seremos abençoados, porque somos a carta de Cristo, lida por todos os homens, no propósito que Deus tem para cada um de nós. O que Deus tem falado com você? Pastor, Deus me deu uma palavra, você está duvidando? Você está duvidando por causa da circunstância? O mesmo Deus que começou a obra é poderoso para terminar. Foi Ele que disse: passemos para o outro lado. Tinha um alvo, tinha um propósito, tinha um objetivo de Jesus. Lá do outro lado, tem um objetivo de Deus sempre daquilo que Ele fala para você. Aí eles fizeram o que, irmãos? Olha quando Deus fala, o que a gente tem que fazer? Versículo seguinte: e eles deixando Irmãos, quando Deus falar com você, olha que o tempo dos homens é diferente do tempo de Deus. Então, geralmente quando Deus te der uma palavra, uma direção, irmão, se você consultar a multidão, você não entra na direção de Deus. Na multidão tem de tudo.
Na multidão tem gente que vai falar isso aí, vai lá, Deus falou, Deus é contigo. Na multidão tem invejoso. Na multidão tem gente que vai dizer, não vai não. Na multidão tem de tudo. Eles deixando imediatamente. Quando Deus falar com você, você não tem que consultar nem carne, e nem o quê? E nem sangue. Se você consultar carne e sangue, a Bíblia fala que o natural dos homens é completamente diferente do que os pensamentos de Deus. Nem a sua carne, nem o seu sangue, nem você mesmo, você tem que consultar sua natureza. Você tem que agir pela direção que Deus está dando para você. Às vezes nós vamos pregar uma palavra, irmãos, ou vamos falar uma mensagem, pregar uma mensagem, e ver um monte de seta na nossa mente, sabia? Não fala isso não, porque tem gente que é assim. Não fala isso não, porque tem gente. Não fala isso não, porque... Aí a Bíblia vem e fala assim, ó. Quer ouça, ou querem deixar de ouvir, pregue. Você vai ouvir a multidão, ou você vai ouvir o Espírito Santo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que o Espírito de Deus fala à igreja. Irmãos, tem muita igreja que estão se adequando ao mundo. A Bíblia fala que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Eu prefiro que o mundo me odeie do que eu perder a comunhão com Deus. Do que eu perder a bênção de Deus na minha vida, do que eu perder o Espírito Santo na minha vida. Não me preocupo. Eu já me preocupei muito. Hoje, próximo. Porque se a gente sabe que a gente está falando as coisas da parte de Deus, a gente não tem que temer. Amém, Jesus? A gente não tem que temer, você não tem que temer. Entra no barco, deixa a multidão. Lá na frente você vai ver a diferença. Lá na frente vai ver a diferença, quem você vai ser e quem a multidão vai ser. Se você observar, poucas pessoas se destacam da multidão. Porque a maioria do ser humano, eles são influenciados pela maioria. A maioria. Deixa a multidão. Vai e entra no barco, porque esse barco que Deus mandou você entrar, tem um aval dele. E levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Diga amém, gente? Continue. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se parece, tem hora que parece que você não vai chegar lá, né? Não parece? Parece até que não foi Deus que falou. Aí a pessoa duvida do ministério, a pessoa duvida que foi Deus que levantou ele mesmo, e é nessa hora que o inimigo trabalha. Se você não for firme e não tiver convicção, e você não guardar o que Deus falou lá atrás, e não usar ele aqui no meio, você não chega lá. Vou repetir. O que Deus falou lá atrás para você, não é para ser esquecido. É para você praticar quando o vento se levantar contra você. É para você praticar quando a tempestade se levantar contra você. E se você praticar, despertar aquele que mandou você entrar no barco, você pode ter certeza que para ele não tem vento, não tem mar, não tem fogo, não tem água, não tem nada que possa vencê-lo, irmãos. Não tem nada. E sabe o que é gostoso? Que quando você está na direção de Deus, Ele está com você no barco que você está. Ele está com você ali dentro. Ele está navegando com você, irmãos. Ele está contigo. E Jesus aqui está dizendo para nós, ó, levantou-se um grande temporal de vento, onde vem as dúvidas, onde vem insegurança, onde vem o medo, onde dá vontade de desistir, onde parece que aquilo que Deus falou não vai se cumprir. E é aqui que a gente tem que olhar e falar assim, não, Deus que prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Deus não é um para que minta.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? É nesse momento que é hora da gente despertar a promessa de Deus na nossa vida. É hora de nós apresentarmos diante de Deus, irmãos, e orarmos diante de Deus. Deus, a tua palavra diz, um dia o Senhor falou comigo, lá em Atos 27, eu lembro que o Senhor diz que todos aqueles que navegam comigo, ninguém ia se perder. Na minha casa ninguém vai se perder, nem que seja no último minuto eles vão aceitar Jesus. Eles vão reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador. Eles vão reconhecer a obra do Calvário. Não importa o caminho que eles estão, Deus, e começa a orar. E Deus faz a obra, irmãos, que Deus desperta em seu favor. Deus, Ele opera em seu favor. O próprio Senhor Jesus, irmãos, para trazer os anjos para o deserto onde Ele estava, Ele teve que citar a palavra de Deus. Ele teve que buscar lá em Deuteronômio capítulo 8, Velho Testamento, Ele disse, lá em Mateus, no capítulo 4, Ele fala para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Ele cita, ele busca lá nos Salmos, ele vai buscando a palavra de Deus e vai lançando na hora da tempestade dele, na hora da guerra dele, na hora da situação difícil. Irmãos, deve ter sido maravilhoso quando Jesus chegou no final da batalha e os anjos vieram no deserto e serviram ele. Deve ter sido uma coisa gloriosa, né? Quando a sua vitória chegar vai ser glorioso, mas ninguém vai saber o caminho que você percorreu. Ninguém sabe o caminho que você percorreu, as lágrimas que você derramou, a sua perseverança. Aí vai ter inveja de você. Aí vai falar que você está traficando, que você está fazendo coisa errada. Assim é o incrédulo, irmãos. Assim é aquele que não entra e não quer que ninguém entra. Mas você sabe o caminho que você percorreu, as lágrimas que você chorou, as traições que você teve. Você sabe de tudo. E Deus mais ainda, porque Ele conhece as tuas obras. E Ele fala em Apocalipse 3:8, eu conheço as tuas obras, e diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Irmão, essa porta aberta foi aberta por causa do quê? Por causa das obras. Vou falar de novo. Conheço as tuas obras. Coloca aí Apocalipse 3:8. Escute, veja o que você está plantando. Plante fidelidade. Conheço as tuas obras. Quem está falando isso? Volta um pouquinho. Volta um, o outro. Isso. Volta. Volta, o primeiro. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve. Quem disse isso? Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Que coisa linda, né? E as 7 estrelas. E ele fala, conheço as tuas obras. Não, é isso não. 3:8 lá, estava no 8. Isso aí é outra igreja. 3:8, volta 1, 7. Olha lá. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, essa igreja de Filadélfia, isto diz quem? Que é santo. O que é? Verdadeiro. O que tem a chave de Davi. O que abre e ninguém fecha. E o que fecha e ninguém abre. Quem está falando é Jesus. Está falando para uma igreja alinhada com a palavra dele, uma igreja que ele não repreendeu, hein? Aí diz o versículo 8: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Por que ele abriu essa porta? Por causa da graça, pastor, porque a gente é salvo pela graça, porque é por causa do evangelho da graça. Não, por causa das obras. Por causa do quê? Se você vai numa igreja que não combate pecado, se você vai numa igreja que não tem confronto,
você nunca vai mudar as suas obras. Você vai entrar do jeito e sair do mesmo jeito. E a sua semente hoje é a sua colheita amanhã. Então o Evangelho, ele vem para a gente fazer uma conversão. Uma mudança. A Bíblia fala que a gente não pode ser ouvinte só da palavra. Tem que ser o quê? Praticante. Porque tem muitos que pregam que nós não precisamos fazer nada. Só que quem tem a chave está dizendo, eu abro e eu fecho. E no seu caso, eu estou abrindo, porque eu sei quem você é. Porque eu conheço as suas obras. Isso é muito lindo, irmãos. É muito lindo. Irmãos, Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus justo. Quem planta pouco, quem planta muito, quem não planta nada. É justo ou não é? Então chora. Ou se alegra. Como é que eu posso querer colher se eu não planto nada? Conheça as tuas obras. E eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Quem tem a chave é Ele, irmão. Quem abre é Ele. Ah, pastor, um espírito que tranca os caminhos, trancou tudo meus caminhos. Pois é. E antes de você orar, veja como é que está a sua vida. Vou repetir. Antes de você orar, coloque a sua casa em ordem. Porque para um demônio prender uma pessoa, ele também prende por causa das obras. Porque mesmo no Novo Testamento, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. O diabo não pode chegar na sua vida e encontrar morada. Ele tem que encontrar fogo na cara dele, irmãos. E se você está praticando a obra do Espírito, ele vai chegar, ele vai encontrar fogo. Ele não vai nem chegar, porque ele vai olhar de longe e vai dizer, ali eu não posso nem chegar. Amém, Jesus? Ali eu não posso nem chegar. Mas pastor, eu estou tão firme com Deus, e eu estou passando uns momentos difíceis, e até mesmo tenho um problema na minha vida espiritual. Pois é, o inimigo não está entrando, ele está lutando para não sair. Continue santificando a sua vida. Continue na presença de Deus. Porque você está caminhando para uma vida de liberdade. Diga amém, Jesus? Para uma vida de liberdade. Ele não está entrando. Ele está lutando para não sair. Porque ele tem os seus valentes. Que tenta permanecer. Mas se você for mais valente do que o valente, chega uma hora, já era para ele. E você triunfa. Eis que eu abro uma porta diante de você. Ninguém, olha isso, ó. E ninguém, irmão. Ah, eu estou passando por isso por causa do fulano. Ninguém. Ah, eu estou passando por isso, fizeram um negócio. Ninguém. Porque você é uma Filadélfia. Você está na presença de Deus. Ninguém pode fechar. Aí ele fala, porque tendo pouca força, olha a obra, ó, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Vai surgir situações em que as pessoas, irmão, que tem de pessoa persuasiva, que vem, e depois ela te coloca numa situação, e se você não for firme, você vai ficar com vergonha de falar a verdade. Vai ficar com vergonha, vai ficar constrangido. Eu sou uma pessoa assim, muito bem assim, resolvida. Uma certa feita, uma pessoa chegou com outra pessoa. Ó, pastor, tal, aqui está fulano, sei lá, tal. Inclusive já falei para ele, já falei para ela, o negócio é assim, tal. Eu não tinha falado comigo ainda. E não sei o que tem, tal. Aí eu virei no meio assim, e falei assim, você não falou nada comigo, não concordo com nada que vocês estão falando aí. Eu não vou ficar sem jeito. Quem fica sem jeito é a pessoa. Está com maldade comigo, irmãos? Mas ele passou uma vergonha. Passou vergonha. Eu não vou ficar sem jeito.
eu sei aonde vai, se entrar ali, eu estou frito. Eu vou ter problema? Eu aprendi uma coisa com Deus, sabe o quê? Vamos orar. Vou fazer uma oração com Deus para ver se Deus vai permitir. Principalmente para aquelas pessoas que querem pegar você na emoção, sabe? Quer pegar você na emoção e te coloca numa situação que você não tem para onde correr. Fala, não, irmão, não, calma aí, não é assim não. Eu vou orar primeiro. Não senti paz no meu espírito. Você não tem que ter vergonha não, irmãos. Porque depois vai ficar ruim para você. Tem que ter vergonha não. Tem muita gente que faz curso para envolver as pessoas. Você tem que andar com o Espírito Santo. Diga amém, Jesus. Tem que andar com o Espírito Santo. Porque senão naquela hora você pode falar sim. E esse sim que você fala para aquela pessoa, você vai estar agindo como alguém que vai estar negando o quê? Não faça nada, irmão, que negue o nome de Jesus. Porque aquele que me negar diante dos homens, eu não confessarei o nome dele diante do meu Pai, disse Jesus. Então isso são obras que Deus quer ver em mim, que Deus quer ver em você. Ele pôs uma porta aberta que ninguém pode fechar por causa das obras. Volta lá, por favor. Lá em Marcos capítulo 4, no versículo que estava. Volta o outro, por favor. 4, viu? 4:35 eu comecei. Isso. Hoje tá abençoado aí. Quer o Felipe? Tá com sono, Felipe? Tá cansado? Olha lá, e naquele dia, pode passar. E eles deixando tudo, pode passar. Levantou-se um grande temporal de vento, subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já enchiam. Nesse momento temos que praticar a palavra. Amém, Jesus? A obra. Pode continuar. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no. Jesus teve que ser o quê? Despertado. Jesus teve que ser despertado. E despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não se te dá. O que estava acontecendo com eles? Perecendo. Eles entraram no barco que Jesus mandou. Eles estavam navegando o que Jesus mandou. Estavam no caminho certo que Jesus mandou. E estavam perecendo. Estavam perecendo. Por quê? Porque uma tempestade se levantou contra eles. Um vento bateu contra eles. O mar ficou enfurecido contra aquele barco. Ficou enfurecido. É engraçado, irmãos, que nesse texto aqui não fala dos outros barquinhos. Não fala da tempestade sobre os outros barquinhos. Fala da tempestade sobre o barco que Jesus estava, os discípulos estavam. Mas aí a pessoa fala assim, pastor, mas eu tenho certeza que Deus está na minha vida, eu estou numa tempestade. Eu vejo as pessoas à minha volta, não estão passando o que eu estou passando. E eu estou agindo sobre a palavra de Deus. Mas que quanto mais eu oro, mais assombração aparece na minha vida. A coisa está apertando para o meu lado. O texto só traz o barco. O texto não fala dos outros barquinhos. Irmãos, agora para pensar. Se o barco estava onde Jesus estava quase indo a pique, e os outros barquinhos, a Bíblia falou barquinhos. Irmãos, não vem uma luta sobre a nossa vida que a gente não possa vencer, que a gente não possa suportar. Se você está enfrentando uma luta por obediência à palavra de Deus, pode ter certeza absoluta, essa luta veio e é o momento de você despertar Jesus na sua vida. Despertar Jesus nada mais é do que você despertar o dono da palavra, aquele que pronunciou a palavra para você,
aquele que diz que você vai chegar do outro lado, aquele que diz que você vai colocar os pés do outro lado, irmãos. E só para já adiantar um pouquinho, você sabe o que tinha do outro lado? Tinha um homem endemoniado, que já tinha tentado de tudo, e não tinha sido liberto. Tinha uma legião do outro lado. Essa legião não queria que os discípulos colocassem os pés ali. Não queria que Jesus colocasse os pés ali. Irmãos, tem um lugar que Deus quer levar você. E que o inimigo está lá, e ele não quer que você pisa lá, porque na hora que você pisar lá com Jesus, ele vai ter que sair de lá. Você sabe quantas cidades esse homem demoniado ganhou? 10. Que representa o número dos gentios, que representa o evangelho de norte, sul, leste a oeste. Essa mensagem é muito profética. Deus tinha muita coisa para fazer através daquele barco, através da vida daqueles discípulos. Desperta a tua promessa. Deus não colocou você nesse barco para você naufragar, não, para você desistir, não. Deus não colocou. Antigamente eu ficava ouvindo um pastor falando, ele falava assim: olha gente, eu já vi muita estrela brilhar, e hoje, se você contar, não tem quase ninguém. E nessa caminhada com Cristo, a gente vê muita gente se unindo a Cristo, mas não chega, não persevera, não vai até o fim. Quantas pessoas desistem, quantas pessoas param, quantas pessoas entregam os pontos. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós cheguemos até o fim. Daniel 12:13. Tu, porém, se ninguém quiser, você vá até o fim. Vá até o fim. Não pare no meio do caminho. Desperte Jesus. E ele despertando, vendo que estavam todos perecendo, ele só despertou, versículo seguinte, olha só. E ele despertando, ele só despertou quando o despertaram. A igreja provoca, eu sempre falo isso, a igreja provoca os céus. A igreja provoca os céus. Se você despertar os céus, ele vem em seu favor. Quando Ezequias e Isaías estavam ouvindo o Senaqueribe afrontando eles, quando Ezequias, Isaías e o povo viram toda aquela afronta, estava lá a luta, estava aquela afronta, nada acontecia. Mas quando eles resolveram despertar os céus, quando eles resolveram orar, eles se uniram em oração, na hora que eles oraram, Deus enviou um anjo. Josafá, passando luta, foi para a casa de Deus, falou com Deus, Deus deu uma palavra para ele, até aí tudo bem. No dia seguinte, acordaram de manhã, bem cedo, ele reúne o povo, ele fala assim: olha, vamos lembrar do que foi falado pelo profeta, vamos lembrar do que Deus falou, vamos crer no Senhor, vamos estar seguros, hein gente? Vamos crer no profeta e nós vamos prosperar. Agora vamos fazer o seguinte: se Deus falou que a peleja é dele, vamos louvar, vamos cantar, vamos ministrar louvores a Deus. Ou seja, quando eles começaram a agir, o louvor também toca os céus, desperta os céus. Paulo e Silas presos, foram açoitados, eram de Deus? Eram, foram açoitados, foram maltratados, foram amarrados num tronco, mas quando resolveram orar, e quando resolveram louvar, os céus se abriram. Jesus só despertou quando o despertaram. Você tem promessa, você tem palavra de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Desperta Jesus na sua vida, coloca a sua fé em ação, fala com Deus: Deus, o Senhor me deu essa palavra, não te importa que pereçamos? E Jesus vai despertar, porque Ele não vai deixar de cumprir o que Ele prometeu para você. Ele prometeu. E você sabia que tem coisa que a gente nem pede para Deus?
A gente está andando com Deus e o próprio Deus fala assim: eu me agrado tanto dele que eu vou falar para ele que eu vou fazer isso, isso, isso. Não é verdade? Fala: Senhor, o Senhor vai fazer? Vou fazer. Irmão, Deus gosta de dar um dengue para a gente, irmão. Deus gosta de presentear os seus filhos. Deus gosta de fazer além do que pedimos e do que pensamos. Ele fala que aquilo que os olhos não viram, que nunca subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e guardam a sua palavra. Quando Jesus despertou, acabou, repreendeu o vento e disse ao mar, liberou a palavra: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E houve grande bonança. Aí sabe o que eu penso quando Deus me dá uma palavra dessa? Eu penso num Jesus que despertou, porque ele foi despertado. E o mundo espiritual estava guerreando, estava batalhando. E ele falou: cala-te, aquieta-te. E ele derrama a bonança dele. Eu não sei se já aconteceu com você. Eu já orei tanto por uma coisa, tanto por uma coisa, tanto por uma coisa, tanto por uma coisa. De repente, aconteceu de uma forma que eu nem esperava. Tudo que eu tinha imaginado foi tudo diferente. E ainda vem com a assinatura dele, porque ele não divide a glória dele com ninguém. O seu clamor foi atendido, o seu clamor foi ouvido. Aí ele se levanta. Irmão, se Deus olhar para qualquer um de nós aqui, que estamos perseverando na nossa vida particular, ministerial e etc. Deus vê diante das situações, das bandejas que o inimigo oferece, a gente não negando o nome dele. Às vezes tem coisa para matar a nossa fome como homem, como mulher, no caso da mulher, para matar a nossa fome, questão de dinheiro e assim por diante. E você fala assim: Senhor, se não vem do Senhor, eu não quero. Mas isso aqui vai fazer falta. Não, não vai fazer falta. Porque Deus não vai deixar fazer falta. Porque Deus está comigo. E Deus olha assim e fala assim: rapaz, você sabia que você pode tirar a admiração de Deus? Pastor, Deus vai se admirar, ele não sabe de tudo. O centurião ficou admirado. Jesus ficou admirado com o centurião. Deus procura, irmãos, os fiéis da terra para que estejam com ele. Aqueles que atentarem para um caminho reto, Jesus falou: esse vai me servir. E quando ele fala esse vai me servir, sabe o que ele está falando? Eu vou fazer a diferença na vida dele também, porque eu faço a diferença na vida daquele que me serve e daquele que não me serve. Eu vou honrar ele também, sabe por quê? Porque eu honro os que me honram. Então Deus pega aquela pessoa e faz dela algo diferente. É o que Deus quer fazer com a gente, irmãos. É o que Deus quer fazer comigo, é o que Deus quer fazer contigo. E houve grande bonança. Capítulo 5, versículo 1. Fique em pé, por favor. Vamos ler todo mundo junto? E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Saíram e chegaram.
saíram e chegaram. E quando eles chegaram, já estava numa grande bonança. Quando o demônio veio, Jesus chegou lá, o endemoniado de Gadá veio e correndo, vamos ler isso aqui rapidinho, coloca aí. E saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes, olha só, preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. Agora olha o versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Essa palavra adorar é se prostrar, é se render, é obediência. O camarada estava endemoniado. Quando ele viu Jesus ao longe, ele correu e adorou. Quando ele começou a adorar, olha só, e clamando com grande voz disse: quem adora faz isso, ó. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Continue. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Continue. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo o quê? Legião, falange é o meu nome, porque somos, olha só, quem estava no vento, olha quem estava no mar aí. Irmãos, quando Jesus repreendeu a febre, tinha um espírito por trás. Quando Jesus repreendeu o vento, tinha uma legião por trás. Falange, principados, agem na natureza, usam a natureza. Jesus chega ali, naquele outro lado, e quando aquele rapaz adora, o demônio manifesta. Porque quando a pessoa adora, quando ela abre o coração para Jesus, quem está nela tem que ir embora. O mal tem que sair. O mal não pode ficar. E o demônio veio para dizer o quê? Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Que Jesus estava orando por ele, dizendo: sai dele, espírito imundo. Sai dele, espírito imundo. Sai dele, espírito imundo. Qual o teu nome? Legião é o meu nome, que somos muitos. Ele não queria sair daquela província, ele não queria sair daquela região, ele não queria sair daquele homem, mas teve que sair. Se a gente adora a Deus, se a gente busca a Deus, se a gente tem um coração quebrantado diante do Senhor, tudo que é mal tem que sair. Os muros de Jerusalém serão restaurados, as portas de Jerusalém serão restauradas, irmãos. Os males têm que sair. Vai ter que haver uma edificação na minha vida, na tua vida, na vida de quem crê. E eu estou diante de pessoas que acreditam, e quem acredita diga amém, Jesus.